Mix Cultural. Boa noite, ouvintes da Univale FM 94,9. Eu sou Gustavo Vasconcelos e começa agora mais um Mix Cultural. Boa noite, pessoal. Eu sou a Duda Canhete e também vou acompanhar vocês mostrando tudo sobre o cenário cultural da região. E aí, galera, eu sou Gustavo Rocha e você também pode nos acompanhar toda semana pela rádio ou pela internet no site univale.br/rádio. Para a Cinemateca de hoje, trouxemos uma grande novidade. Los Hermanos, esse é só o começo do fim da nossa vida. O documentário que acompanha Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba ao longo de uma turnê que marcou o reencontro do grupo depois de 5 anos de recesso. O Mix Música vai apresentar para vocês a banda que está por detrás dos novos sucessos das rádios, Echo Smith. Hoje, no Momento Mix, falaremos da oficina de manipulação direta de bonecos sobre balcão, que acontece no Sesc de Itajaí. A entrevista de hoje é puro entretenimento. Dinho de Oliveira vai contar pra gente tudo sobre o site previamente. Agenda Mix. Dia 17 de abril tem show do cantor sertanejo Michel Teló no Woods Bar em Balneário Camboriú, com a abertura da casa às 11 horas da noite. Os ingressos custam R$ 60 feminino e R$ 120 masculino, podendo ser adquirido online no site ingressonacional.com.br. No dia 18 de abril, sábado, tem lançamento do CD Um Passo de Cada Vez, de Giliard Camilo, com canções autorais do cantor. O lançamento acontece no Teatro Municipal de Itajaí, às 8h30 da noite. Os ingressos custam R$ 10. E a Volvo Ocean Race Itajaí Stopover continua no Parque da Marejada. O evento vai até domingo com atrações para todas as idades. Confira a programação no site itajaistopover.com.br. Neste mês, a Biblioteca Central Comunitária de Itajaí, da Univale, traz Nivaldo Kloppel, com a exposição Minhas Perspectivas. Nela, o artista retratou momentos e lugares incríveis através da pirografia. A exposição fica até dia 18 de maio e é aberta ao público. E não se esqueçam que para esquentar o feriadão de 1º de maio vai rolar a Festa dos Calouros no Mariás, no dia 30 de abril. A festa contará com os shows nacionais de Armandinho e Das Aranha. E você já pode garantir o seu ingresso ligando no 47-9930-9835. Cinemateca. Um dos maiores fenômenos da música brasileira dos últimos tempos, a banda Los Hermanos, ganha um registro íntimo e fiel ao seu espírito. No documentário de Maria Ribeiro, Los Hermanos, esse é só o começo do fim da nossa vida. O filme acompanha Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba ao longo de uma turnê que marcou o reencontro do grupo depois de 5 anos de recesso. Em 2007, depois de uma década juntos e 4 discos lançados, os integrantes da banda Los Hermanos anunciaram no auge do sucesso que fariam uma pausa por tempo indeterminado. Depois de um hiato de 5 anos, eles se reuniram para uma turnê que percorreu 12 cidades brasileiras. O documentário acompanha as apresentações em 5 dessas cidades: Recife, Brasília, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro, revelando o cotidiano de uma turnê, os bastidores dos shows e a participação sempre calorosa dos fãs. E promete emocionar todos aqueles que sempre acompanharam o trabalho da banda e que aguardam ansiosos para a estreia do longa nas telonas. Nesta semana foi postado na página da banda no Facebook o primeiro trailer do filme com trilha sonora de algumas de suas canções em vídeos de tirar o fôlego de qualquer fã. Aproveitando para anunciar que no início de maio o documentário estará em salas do cinema por todo o país. Momento Mix. O Momento Mix dessa semana vai explorar o seu lado cultural, com a oficina de manipulação direta de bonecos sobre balcão que está ocorrendo no Sesc de Itajaí. Esse projeto é da CIA Mútua Teatro e Animação. A oficina tem o objetivo de apresentar aos participantes bases teóricas e práticas. Ela está voltada para iniciantes na arte de teatro de manipulação. Esse processo faz parte da montagem do espetáculo Demasiado Humano. As aulas são ministradas pela professora Mônica Longo, que é atriz, bonequeira e produtora. Ela que é reconhecida internacionalmente por seus trabalhos e já viajou pela Argentina, Chile, França e, claro, por terras tupiniquins. As aulas já começaram ontem, mas ainda dá tempo de se inscrever. Elas ocorrem até o dia 24 de abril e são no período noturno no Sesc.
Se você se interessou, as inscrições são feitas pelo e-mail magoelétrico@gmail.com. Para mais informações, ligue no 47 9965 8144. 9965 8144. Mix Música. Hoje vamos falar da banda de indie pop dos Estados Unidos, Echo Smith. A banda, composta pelos irmãos Graham, Sidney, Noah e James Sirota, começou a sua carreira fazendo covers de grandes hits entre 2009 e 2012. Os irmãos nasceram em uma família de músicos aprendendo a tocar vários instrumentos na infância, influenciados por muitas bandas de rock. Sidney é a única menina e é também a vocalista da banda, deixando os instrumentos por conta dos irmãos. Depois de fazer sucesso com seus covers, a banda de irmãos americanos assinou contrato com a Warner Bros. Records em maio de 2012. Um mês depois, foi lançado o primeiro single do grupo, Tonight We're Making History, que foi apresentado em um promocional da NBC dos Jogos Olímpicos de Verão. A banda fez a abertura dos shows da turnê do All City no Canadá e Estados Unidos, no verão de 2013. Logo depois, saiu seu primeiro disco, Talking Dreams. Atualmente, Echo Smith está em turnê na Europa. O primeiro single do EP digital Summer Sample de 2013, Cool Kids, estreou na posição 87 da Billboard Hot 100 e depois alcançou a 13ª posição. Aqui no Brasil, a música começou a fazer sucesso no ano passado e está estourando nas rádios agora. Então, você confere com a gente Cool Kids, de Echo Smith. Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids,
No próximo bloco tem entrevista com Dinho de Oliveira. Cool kids, like the cool kids. Mix Cultural. O segundo bloco do Mix Cultural já vai começar. Hoje vamos entrevistar Dinho de Oliveira, do site Previamente. Dinho, junto com seu primo e amigo Rodrigo Ramos, tem trabalhado em um projeto que tem dado muito certo e colabora muito para a expansão da arte e da cultura de Santa Catarina. É isso mesmo, o jornalista Rodrigo Ramos, em 2011, fundou o site Previamente e hoje em dia conta com a ajuda do jornalista e comediante Ricardo de Oliveira, mais conhecido como Dinho, que está aqui com a gente. Boa noite, Dinho. Boa noite, Tudo Dinho. bem? Prazer Boa estar aqui noite. falando com vocês. Então, Dinho, qual que era a intenção inicial do Rodrigo quando ele criou esse site? Então, o Rodrigo é meu primo, né? E eu acompanho o Previamente desde que ele era um blog onde o Rodrigo só escrevia crítica de filme e dava uma pinceladinha sobre música, assim, uma coisa bem leve. Até que no final do ano passado, ali por novembro, eu dei a ideia para ele da gente transformar num portal de notícias e não só falar de arte nacional e internacional, mas também, junto com alguns quadros que a gente criou, divulgar as bandas locais, que tem muita coisa boa, e eu sempre gostei muito de música, eu toco um pouco, me meto a crítico musical, às vezes eu escrevo resenha pro site também, assim que surgiu a ideia do Previamente. E no começo o Rodrigo trabalhava sozinho. Como é que foi a tua entrada pro staff do Eu do entrei site? escrevendo, cara. Porque assim, ele em 2012, ele fundou a lista dos melhores CDs do ano, onde ele chama um pessoal, músicos e amigos do curso de jornalismo, para fazer uma votação dos melhores CDs do ano. Ali eu já participava e tinha alguns textos meus nessa lista de CDs do ano. E então foi uma entrada natural, porque às vezes eu fiz algumas listas para ele, eu escrevia já como participação. Oficialmente, na sociedade, eu fui entrar no final do ano passado, mas eu já colaborava já faz um tempinho já. Ô Dinho, e quando você entrou, né? Vocês começaram a ver esse projeto um pouco mais sério e reformularam a ideia que o Rodrigo já tinha antes? Ou foi uma transição natural entre ser um hobby e uma ferramenta profissional? Eu digo que a gente está trabalhando para transformar em profissional, porque ainda. por enquanto ele é uma coisa que a gente tem prazer de escrever, porque escrever sobre cultura é muito gostoso, escrever sobre música, arte, cinema, comédia é muito fácil de escrever. Então a gente está agora fazendo projeto de patrocínio. Empresas, por favor, anunciem com a gente, porque a gente tem noção que a gente quer também não só ganhar dinheiro, mas ajudar os artistas, atores, músicos, comediantes locais a divulgar o trabalho, as coisas boas que tem por aí. A gente já recebeu muita coisa ruim também. Às vezes, e o legal é que tem muita gente do Brasil todo mandando pra gente. Rio de Janeiro, São Paulo, mandaram um da Argentina esses tempos atrás, eu fiquei de cara. Mas aí mandaram de Pernambuco, que não era bom. Aí a gente tem que ter aquela desculpa pra dizer, olha, não faz o estilo do site, entendeu? Mas... Então, conta um pouquinho mais pra gente sobre o Previamente. Como é que ele funciona? O que vocês falam lá? Bom, previamente a gente fala notícias diárias. Falar é meio difícil, acho que vocês escrevem lá, né? A gente escreve isso, a gente escreve notícias diárias sobre artistas locais, televisão, séries, filmes, tudo que envolva a arte, tanto nacional quanto internacional. A gente não tem preconceito. E aí nós dividimos também em 2 quadros, que é o Previamente Entrevista, onde a gente bate papo com o pessoal bem bacana do cenário nacional, e o Previamente Indica. O Previamente Indica, ele é um quadro onde eu e o Rodrigo, a gente garimpa artistas independentes, que não tem tanta divulgação na mídia. Hoje nós abrimos mais para um nacional, assim, até por essa procura do Rio de Janeiro e dos outros estados. Mas a gente pega a banda independente, catarinense ou não, e faz uma resenha sobre eles e indica as melhores músicas, linka do YouTube, do SoundCloud, as melhores músicas para as pessoas conhecerem essas bandas. Uhum. E a gente viu também que recentemente vocês têm tido uma postagem mais fixa.
com quadros que abordam temas mais específicos, como tu acabou de falar. Como é que se situou essa mudança? Foi uma coisa natural ou foi assim, cara, a gente precisa mudar o site porque não tá legal? Não, quando eu entrei, eu falei pro Rodrigo que eu queria, mais pra frente, a gente tem um projeto aí pra ir pro YouTube, pra internet, começar a produzir vídeo, essas coisas. Eu falei que a gente precisava inovar, a gente precisava ter o artista do nosso lado. Então aí, tendo o artista do nosso lado, a gente criou o Previamente Indica. Porque a gente faz o Indica com o artista, que não tem tanta mídia, mas tem algumas curtidas dos amigos. E a gente pega, e aí a publicação dele na página gera acesso pra gente. A gente faz essa contrapartida. E o Previamente Entrevista se deu com a minha amizade com maioria dos assessores de imprensa de shows aqui da região. Eu falei, cara, a gente precisa entrevistar essas pessoas. Entrevistar essas pessoas não no básico. Uma vez eu vi uma emissora entrevistando o Paulinho Serra perguntando: como é que é se apresentar em Balneário Camboriú? Não é isso que a gente quer. A gente quer saber não só do trabalho do artista, mas a gente quer saber o que ele pensa sobre política, o que ele pensa sobre arte em geral, o que ele gosta de ouvir. E é isso aí. Uhum. E as funções de vocês? O que você e o Rodrigo fazem dentro do site? Por exemplo, tem uma divisão de tarefas? Os quadros semanais de vocês dividem ou não? Nós dois escrevemos, mas a divisão ela se dá do seguinte parte. Eu sou diretor comercial, a responsabilidade do projeto do projeto de patrocínio é meu, de entrar em contato para marcar as entrevistas é minha, garimpar as bandas é minha. Eu cuido mais dessa parte de procurar e conversar com as pessoas. Eu escrevo também. E o Rodrigo é o cara que escreve e ele é um escritor esplêndido, assim. O Rodrigo, ele é fora dos padrões e ele é o editor-chefe. Eu me reporto a ele tem que revisar meu texto. Se ele falar que não tá bom, eu não posso fazer nada. Quem manda na bagaça, na verdade, é ele. Mas então, sobre os quadros, se tu tiver uma coisa boa pra colocar naquele quadro, tu vai lá e passa pelo Rodrigo, Eu falo pra ele, claro. Ele aprova as pautas. Mas não é fixo. Por exemplo, o Rodrigo escreve o quadro das entrevistas, eu escrevo o quadro tal. Não é assim. Não. Quem fala assim, achei tal coisa. O que tu acha? Posso escrever? A gente conversa muito. Ele é o editor-chefe, mas a gente conversa. Ouve essa banda aqui. O que tu achou dessa banda? Ou tu vai nesse show aqui e entrevista. O Rodrigo entrevistou a Pitty pro site. Eu entrevistei o Paulinho Serra. Então a gente vai se dividindo aonde dá. Eu entrevistei o Rogério Flauzino. A gente faz muita entrevista por e-mail também. Dinho, a gente acompanhou essas entrevistas que tu citou, né? Como o Rogério Flauzino do Jota Quest, os caras do Capital Cities, Inês Brasil. Conta pra gente como que são essas experiências, né? Bom, é muito legal, porque a gente conversa com pessoas que tu nunca imaginou que ia conversar. Quando eu fui entrevistar o Rogério Flauzino, eu fui até ali no pavilhão da Marejada pra entrevistar ele. E ele era um cara muito humilde, muito tranquilo. E no final ele ficou agradecendo a gente, falando o nome da mídia, do meio de comunicação. Ele falou umas 2, 3 vezes durante o show. E isso pra mim é recompensador, assim, porque a gente deixou alguma coisa no entrevistado. Senão ele já tinha mandado a gente embora e tal. Sem contar que é divulgação, mas o que eu mais me né? emocionei foi entrevistar o Tavares, cara, o Esteban, que é o baixista da Fresno. Eu mandei pra ele por e-mail e ele gravou um áudio pra mim com as respostas e tal. É porque eu sou muito fã. Então a gente bota muito... O Rodrigo era fã da Pitty, ficou todo feliz que entrevistou a Pitty. A gente tem até um lado de fã também, mas a gente não pode se profissionalizar, né? E Dinho, como é que foi a entrevista com a MC Maiara? A gente ficou sabendo que vocês E-mail. também fizeram. O Rodrigo fez por e-mail. Mas a dificuldade de acesso a esses e-mails... Muito. nenhuma? É que assim, são assessores... Assessores e assessores. A gente já pegou muito assessor mala sem alça. E a gente já pegou muito assessor que sabe que a mídia tá do lado. Mesmo sendo a mídia pequena, independente como é a gente. Tem muito artista que eu já vi que só dá entrevista pra rádio e dá entrevista pra TV. Aí como eu tô na rádio também, às vezes eu pego e faço material pros dois, assim. Eu divido o material e faço material pros dois, mas sendo da rádio. Eles têm preconceito com mídia pequena. Eles só querem saber dessas emissoras gigantes. E como é que vocês fazem para ter acesso a esses caras? Tem uma filosofia que a minha mãe me ensinou, que ela falou, o não a gente já tem. O não a gente já tem. Eu pego, o cara vai estar lá.
né? Eu tenho, como eu te disse, eu tenho amizade com muitos assessores de imprensa da região. Às vezes eles fazem essa via de acesso pra gente. Mas se não, eu pego, mando um e-mail, ligo e pergunto, cara, a gente quer entrevistar, a gente é assim, assim, assado, tá começando, a gente quer fazer essa parceria. E, como eu te disse, tem uns humildes e tem os caras que são meio sacanas, assim, com a gente. E os acessos têm sido incríveis, né? Só nesses primeiros meses de 2015 já tem mais da metade que teve ano passado inteiro. Sim. Como é que é lidar com esse público maior? Responsabilidade é enorme, cara. E essa crescente do acesso se deve muito ao Indica e ao Entrevista. Porque quem vai atrás é o fã, sabe? O Rodrigo. Quando o Rodrigo escrevia as críticas antes da gente inaugurar os quadros, era só as críticas, era só quem gostava de saber de cinema. Agora a gente mexe com essa coisa do fã. O Esteban foi o nosso maior número de acesso, porque ele botou no Facebook dele, botou no Twitter dele. Então, o nosso maior bateu 1.500 acessos, assim, sabe? Então, é lidar com o fã. É a responsabilidade. A gente sabe que a gente não pode... Quando a gente for indicar alguma coisa, a gente tem que ter certeza que essa coisa é boa. Quando a gente for entrevistar, a gente tem que ter certeza que essa entrevista é relevante. Sim. E conta um pouco pra gente sobre a tua carreira, como é que tu começou, quais são os teus projetos. Eu comecei aqui, cara. Eu comecei aqui no Pirão Catarina, que é o programa da casa. Depois, eu e o Rodrigo e mais 2 amigos criamos o Sem Nome, programa Sem Nome, que é um programa de humor. Eu sempre gostei muito de fazer humor. A gente ficou aqui por 2 anos, por 1 ano. Eu fiquei aqui 1 ano e 8 meses. Daí eu fui pra Transamérica trabalhar com o Caio Gentil. E aí eu comecei a fazer stand-up. Eu faço assessoria de imprensa, eu faço assessoria dele. Trabalhei com assessoria de campanha política também. Ajudei na coordenação de comunicação de campanha política no passado. E eu não sei, cara, eu gosto de fazer tanta coisa. Agora, dizer projeto futuro é muito difícil. A gente tá com planejamento de YouTube, transmissão, né? Fazer humor pro YouTube com reportagens e pegadinhas e sketches. E explodiu previamente a transmissão, que são meus 2 amorzinhos, assim. Eu tenho uma paixão muito grande, tanto pelo site quanto por rádio. Então, eu amo muito os 2 e quero muito fazer que os 2 deem muito certo. Dinho, como tu disse, né? Vocês estão em uma etapa de transição. Onde que tu acha que essa transição vai levar o previamente? O que vocês querem alcançar com o site? O céu é o limite, cara. O céu é o limite. Eu acho que o previamente... Primeiro pelo entendimento, eu e o Rodrigo, a gente tem uma dupla muito boa, porque o Rodrigo é um escritor esplêndido, como eu disse. O Rodrigo é um jornalista formidável, assim. E aí eu entro mais com um pouco desse negócio da criatividade, dos contatos e da cara de pau, porque eu acho que o comunicador hoje, o essencial do comunicador é de ser carudo. É de chegar lá e tu falar, eu quero fazer isso, eu quero entrevistar o teu artista, e tu tem que passar credibilidade na hora de fazer. Então acho que eu e o Rodrigo, a gente casa muito bem nessa dupla, e nós 2 amamos música, série, filme e televisão em geral também. Uhum. Essa foi a entrevista com o Dinho. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Mas antes de acabar, a gente quer saber os contatos do Previamente, pra galera poder acessar e curtir mais ainda o trabalho de vocês. Vamos lá, então. O site é o www.previamente.com. Previamente.com, sem www. E para contato, caso você tem uma banda, quer marcar uma entrevista, quer que a gente veja, site previamente@gmail.com. Site previamente@gmail.com. E tem algum telefone, um WhatsApp? Qualquer coisa pode ligar para mim. 47 DDD 47 9162 0063. Então é isso aí, galera. Acabou mais uma entrevista aqui no Mix Cultural. Semana que vem tem mais um bate-papo sobre arte e cultura. Até lá! O Mix Cultural chegou ao fim, mas estamos aqui toda quinta-feira às 8 horas da noite. Para nos fazer companhia durante a semana, acesse arteculturaunivale.wordpress.com. Muito obrigada pela companhia e audiência aqui na rádio. E só para lembrar que estamos também nas redes sociais. Nossa fanpage no Facebook é Setor de Arte e Cultura Univale e nosso Twitter é Cultura Univale. Boa noite para vocês, espero que tenham gostado. E se tiver alguma dica para nós, é só mandar no e-mail artecultura@univale.br ou ligar no 47 3341 7580. Boa noite, pessoal. Bom final de semana.